Já podemos começar falando da história do aeroporto. E antes de contar essa história, quero dizer que ela pode ter acontecido comigo ou não, entendeu? Pode ser um eu lírico, não uma de Borges. Vocês vão entender por que essa proteção jurídica. Polícia Federal, tamo junto. Depois dessa introdução misteriosa, eu vou explicar um pouco do contexto para vocês. Eu e o Guilherme fizemos uma turnê na Colômbia de 20 dias no ano passado. E aí, esse ano, durante a quarentena, a gente se encontrou virtualmente para falar sobre as experiências mais marcantes da viagem. E esse episódio, especificamente, acho que foi o mais assustador, o mais arriscado, o mais perigoso em vários sentidos. E olha que a gente nem tinha saído do Brasil quando começou. Quando a gente chegou no aeroporto, eu percebi que a minha passagem tinha sido comprada no nome do meu pai, porque a gente usou o cartão dele para comprar. Então eu fiquei super preocupado se eu ia poder embarcar no avião, a gente não sabia se ia dar. E a gente foi, pegou a fila, conversou com o pessoal, demorou um tempão para conseguir resolver isso. A princípio eu achei que não ia dar, eles estavam sendo super criteriosos nesse sentido, achando que talvez eu estivesse tentando fazer algo fraudulento. E aí a gente ficou umas horas assim, tentando resolver isso. Chegou perto do voo e a gente ainda tava com esse problema. E aí, faltando uma hora, a gente realmente conseguiu resolver esse problema e a passagem foi transferida pro meu nome. Ufa, deu certo, né? Beleza, né? Resolveu a passagem, fomos fazer o check-in na maquininha lá, né? E aí, por um motivo totalmente aleatório, um funcionário do aeroporto passou por nós dois, assim, e falou assim: vocês estão com o certificado da vacina, né? Eu tava com o meu, falei, né? Você tá, né, Arthur? Aí, tipo, beleza, perrengue passado, assim, né? Aí eu olho pro Arthur e assim, putz, saca. Minha mãe é uma pessoa extremamente, né, correta, até preocupada com as coisas, falou, ó, você pra ir pra Colômbia, quando eu falei pra ela que ia, falou, ó, você precisa tomar a vacina da febre amarela, e sem a vacina você não entra. Eu falei, ah, beleza, mas eu vou lá no posto lá um dia, tomo, assim. Mas eu descobri que não era só tomar a vacina, né, você tem que tomar e fazer um certificado da Anvisa que você é uma pessoa vacinada para a febre amarela e, portanto, você pode entrar em países em que se necessita da vacina para fazê-lo, né? E eu avisei meu amigo Arthur, meu parceiro de turnê, claro, né? Como é que eu vou não avisá-lo, né? Avisou. Tudo registrado. E aí, ele falou, a gente pensou nisso e percebeu a cagada que eu tinha feito. Assim, falei, caraca, e agora? Porque é totalmente obrigatório. Eu comecei a pesquisar sobre isso imediatamente e vi que se você não tiver tomado a vacina e não tiver com certificado da vacina para febre amarela, você nem entra no avião. Então começou a bater aquele desespero, né? Chegou um momento que a gente admitiu, não, saca, você vai ter que ir, qualquer coisa o Saiconde te acompanha lá. O negócio tava tão corrido antes do show, tanto pra você quanto pra mim também, que eu tava estreando um show com Retrato Brasileiro, que quando a gente se reunia, a gente praticamente se reunia pra fazer produção, assim. A gente teve pouquíssimo tempo de ensaio e os nossos ensaios foi basicamente no hotel antes do festival, assim. E essa correria da turnê de lançamento estava tão grande que eu fiz o show na Cidade das Artes do Rio de Janeiro. Só que eu cheguei do Rio de Janeiro em São Paulo, tive 2 horas para arrumar minha mala e fui direto pro aeroporto pra gente ir pra Colômbia. E aí, nessa correria de não saber direito exatamente todos os pormenores que a viagem exigia, eu acabei me distraindo em alguns pequenos detalhes. Eu já tava meio que culpado, assim, falei, caraca, o que eu fiz? Vacilei. Caímos do cavalo, assim, né? Tava, pô, Colômbia, não sei o quê. Foi do céu ao inferno em um segundo, assim. E eu tive uma ideia que eu não necessariamente achava que ia dar certo e nem achava que ia ser muito seguro, mas achei que era a única possibilidade de realmente dar continuidade para tudo que a gente estava planejando. E essa ideia consistia basicamente em uma hipótese, que era a hipótese de que as companhias aéreas não iam checar minuciosamente esse certificado da vacina. Portanto, o que poderia ser feito, poderia ter sido feito, não sei se eu fiz de verdade, tá, gente? É editar o certificado da vacina do Saca
com o meu nome, meus dados e meio que falsificar um documento federal, né? Que aparentemente é um crime que talvez alguém tenha cometido em alguma situação. Entrei lá no programa de edição, coloquei todos os dados do Saka, substituí pelos meus, isso faltando tipo meia hora pra gente entrar no avião. Consegui fazer tudo mais ou menos bem. A gente até bolou um esquema que eu ia na frente na fila, pra se conferir o negócio, cada um, né, dar aquela desbaratinada, não sei de nada, não sei o quê. E a gente bolou essa estratégia do Saka ir na frente, na fila, bem na frente, assim, tipo uns 10 minutos de fila de distância, mostrar o certificado dele, e aí se tivesse algum tipo de registro online, alguma maneira de realmente verificar se o documento era verdadeiro, aí eu já ficava e desistia da ideia. Se fosse uma coisa meio superficial, eu seguia com o plano pra frente, né? E aí, o que aconteceu foi que o Saka chegou na fila e teve um problema, né, Saka? Eu cheguei lá, o Arthur acabou chegando meio que na mesma hora em outro lugar, e aí pediram o certificado pra mim, e assim, eu recebi o negócio por e-mail, não fui tirar ele presencialmente, usei o que tava no e-mail mesmo e boa. E a galera do aeroporto nem sabia que a Anvisa mandava esse documento por e-mail, assim. Então eles achavam que, tipo, eles não sabiam se podia aceitar aquilo e se ia dar merda pra eles, do superior, alguma coisa assim. E aí tava todo mundo que não sabia o que fazer com o documento digital, assim, porque, tipo, não sabia mesmo, assim. Aí eles ligavam pra superior, mandava mensagem no WhatsApp. E aí uma hora, era tipo, acho que era 5 horas da manhã, isso, 6 horas, sei lá. Era muito cedo e ninguém atendia, ninguém sabia de nada. A galera lá resolveu me passar lá, porque não sabia o que fazer mesmo, assim, né? Enquanto isso, eu já tinha chegado no meu guichê. Então eu não tinha essa informação de que tinha dado todo esse problema. E aí fiz, né, aquela cara de que tá tudo certo, tudo correto, todos os procedimentos indo pra frente e de repente ela pergunta o certificado. Seu certificado da vacina? Aí eu peguei o celular assim, dei um zoom, mostrei pra ela. Imediatamente ela falou, tá bom, obrigado. Foi isso. Então não deu problema nenhum pra mim. Não sei se é porque tive que jogar um charme assim, uma simpatia a mais. Bom, então eu que tava todo correto me ferrei em dobro, mas todo mundo conseguiu concluir a primeira etapa. O Du passou pela barreira do aeroporto e seguiu a viagem, assim. Exato. Consegui uma hora de embarque, avião, e aí o voo tinha uma escala no Peru, e do Peru foi até a Colômbia. Aí na Colômbia, quando a gente chegou, eu comecei a pensar que talvez, se eu falasse que a gente tinha vindo do Peru e não do Brasil, talvez eles não pedissem o certificado, porque a exigência da vacina é do Brasil para a Colômbia, e talvez do Peru não fosse. E como a gente tinha uma escala no Peru e tinha a passagem Peru, Colômbia, porque as escalas são assim, né? 2 passagens, uma Brasil, Peru, outra Peru, Colômbia. Eu só apresentei a passagem Peru, Colômbia, e eles não pediram nada de certificado. Eu lembrei um negócio assim, acho que tem a ver com isso aí, que esse negócio das escalas tem que ficar sempre ligado. A gente conheceu um grupo lá em Bogotá, que estava se apresentando na feira literária também, que eles vieram de Brasília e fizeram uma escala no Panamá. E veja, que para entrar na Colômbia você não precisa de passaporte. Só RG, Mercosul. Isso. Só que como eles fizeram escala no Panamá, teve acho que era o técnico de som, era o baixista, olha só. O baixista da banda, ele tava sem passaporte e ele chegou no Panamá, ele não pôde pegar a escala pra Colômbia, porque no Panamá precisa de passaporte, e aí ele foi mandado pra casa. Os caras tiveram que chamar um baixista da Colômbia pra substituir o cara, perdeu a viagem inteira. Então, não faça como nós, como eles, né? Se prepare aí pra... Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser receber notificações quando meus vídeos forem lançados, você pode se inscrever nesse canal e vou deixar outros vídeos aqui do lado, caso você queira continuar assistindo vídeos meus. Um abraço e até a próxima.